Fala, tropa! Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e queria já no início fazer uma convocação pra você, tá? Tá aberto, foi aberto hoje às 10 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro. As vendas de ingressos, check-in pros sócios, pro jogo contra o Grêmio, tá? Eu queria ressaltar pra você que tá me assistindo aqui agora que o Fluminense não está de férias. A temporada não acabou. Nós temos objetivos a serem cumpridos, objetivos no plural nesse Campeonato Brasileiro. Entre eles estão a fuga da Série B, que ainda não está consumada. O Fluminense precisa fazer 46 pontos para matematicamente a gente falar assim, ó, acabou qualquer tipo de risco. Então faltam 10 pontos em 8 jogos, ou seja, uma grande probabilidade do Fluminense conseguir isso nas próximas 4, 5 rodadas no máximo. E depois disso, confirmar a vaga na Sul-Americana e um sonho, que hoje é um sonho distante, mas com mais vitórias seguidas, que nós já temos 3 vitórias seguidas. Com mais vitórias seguidas, isso poderá se tornar realidade, que quem sabe é uma conquista de uma vaga na pré-Libertadores. Seria fantástico, hein? Talvez seria uma arrancada maior que a de 2009. 2009 nós conseguimos fugir da zona de rebaixamento num milagre. Em 2024, sair da última colocação para pré-Libertadores que seja, seria uma façanha muito parecida com a do Fortaleza em 2022. Então compre seu ingresso, vá no Maracanã no jogo contra o Grêmio. Fluminense joga sábado agora contra o Vitória lá na Bahia. E no outro final de semana, dia 2, feriado, 2 de novembro, o Fluminense enfrenta o Grêmio no Maracanã. Então conto muito com a presença de vocês nesse jogo. Garanta o seu ingresso, faça o seu check-in, tá legal? Nesse vídeo aqui, eu vou trazer bastidores pra vocês sobre o Germancano, tá? O Portal Trivela fez um levantamento muito interessante dos problemas, muitos problemas, que o Cano teve nesse ano de 2024 e por que ele não performou, por que ele quase não jogou. E depois desse último gol dele nessa vitória contra o Atlético Paranaense, a gente torce muito pro nosso querido Germancano, nosso querido 01, possa ter renascido das cinzas e voltar a nos ajudar ainda nessa temporada e também na temporada do ano que vem. O Germancano tem contrato, apesar de muita gente já tá falando que o Cano não tinha que ficar pro ano que vem, tinha que rescindir contrato e tal. Essas coisas que o torcedor fala quando o jogador não performa, não vai bem, mas esquece de tudo que ele já fez num passado muito recente, né? Antes do gol dele contra o Atlético Paranaense, já vinha circulando em grupos de WhatsApp e rede social que o Cano tinha que entrar na barca do Fluminense para 2025. Aí eu te pergunto, você concorda com isso ou não? Não querendo influenciar, mas já influencia na tua opinião, eu discordo completamente. Eu acho que o Cano tem que cumprir o contrato dele, ficar até o final e se aposentar no Fluminense. Já foi muito útil, é o atual rei da América, 90 gols em 2 temporadas, essa é a terceira, mas ele praticamente não jogou. Então dá pra dizer que ele marcou 90 gols em 2 temporadas aqui no Fluminense, né? Descontando essa que ele não jogou praticamente. É um dos maiores jogadores da nossa história, grande ídolo, rei da América e um dos principais protagonistas dessas conquistas que estão aqui atrás. Então deixa aqui a tua opinião. Você concorda que o Cano tem que permanecer até o final do seu contrato e se aposentar no Fluminense? Ou não? Escreve aí, tá? Mas vamos lá. Essa aqui é a matéria do Portal Trivela, tá? Fluminense e os bastidores dos dias sem os gols do Germancano. É uma matéria muito legal do jornalista Caio Blois que eu resolvi trazer aqui pra vocês. Saída de Diniz, lesão no pé e problemas de saúde dos filhos adiaram volta por cima do ídolo argentino. Esses problemas pessoais eu não tinha conhecimento não, tá? Ele falou na última entrevista que estava tendo problemas familiares e tal. Então vamos acompanhar. O Fluminense venceu o Atlético pelo Campeonato Brasileiro e pegou o elevador na tabela. Mais do que a 11ª colocação na competição, mais do que a primeira colocação na competição. Entretanto, o tricolor pode comemorar o fim do jejum de Germancano após 171 dias sem balançar. Cara, é muito tempo, né? Sem balançar as redes. Impressionante.
A Trivela conversou com fontes ligadas ao clube para produzir um especial e entender como foram os dias sem gols do atacante. Os bastidores mostram a importância de companheiros e os problemas dentro e fora de campo no período. Desde maio, quando marcou no empate contra o Atlético Mineiro, até outubro, quando fez o gol da vitória sobre o Atlético, muita coisa aconteceu na vida do ídolo argentino de 36 anos. Saída de Fernando Diniz foi o momento mais difícil para o Cano. Engraçado isso aqui, né? Vamos ler. A Trivela revelou com exclusividade que Germancano foi de longe o jogador mais emocionado com a saída de Fernando Diniz. A demissão do treinador, campeão da Libertadores pelo clube em 2023, interrompeu uma relação entre o argentino e o comandante que ia muito além da bola. No momento mais emocionante da despedida, Cano indagou o treinador com as seguintes palavras: "Como eu conto ao Lorenzo que você não estará mais aqui amanhã?" Perguntou aos prantos. Engraçado, só um fato curioso aqui, é que o Diniz, que ajudou muito o Germancano, é claro, o melhor momento da carreira dele foi sob o comando do Fernando Diniz, foi justamente o treinador que fazia ele jogar machucado, né? Eu não sei se na matéria vai falar isso, porque eu tô lendo a matéria aqui em tempo real com vocês, mas foi justamente o Fernando Diniz, por forçar ou induzir o Cano a jogar com dores, que fizeram ele perder a temporada 2024, né? Mas a relação de amizade, de afeto, familiar era muito grande entre os dois. O choro do Cano durou mais de 40 minutos, além das horas de despedida do técnico. O próprio Diniz o acudiu e ambos conversaram de maneira privada, mas o abatimento era flagrante. Naquele dia, o ídolo nem sequer teve condições físicas de treinar. Olha isso. A Trivela apurou com pessoas próximas ao jogador que este foi o momento mais difícil dos dias sem gols de Cano. Àquela altura, seu jejum já durava 9 jogos, ou pouco menos de 2 meses. Nem o que viria pela frente seria tão duro. Cano machuca o pé na estreia de Mano e lesão faz ídolo parar. Embora já convivesse com dores nos joelhos, antes mesmo de chegar ao Fluminense, Cano não tinha perdido tempo com lesões no clube. Isso porque é um dos atletas mais dedicados do elenco e porque costuma fazer um trabalho especial nas férias. O problema é que de 23 para 24, Cano teve menos tempo para se recuperar. Até porque, no fim da temporada, as dores já o consumiam e o atacante precisava de descanso. Em novembro, a Trivela revelou com exclusividade que o argentino ficou quase 2 dias sem conseguir sair da cama após a final da Libertadores. E ainda havia o Mundial de Clubes pela frente. Olha isso, hein? Ele ficou quase 2 dias sem conseguir andar, de tantas dores. Por isso, Cano ficou 18 dias fora entre o jogo do título da Liberta e a vitória simples sobre o São Paulo, conquistada com um gol seu. Foram mais de 6 partidas até o fim da temporada. Foram mais 6 partidas, mesmo com todas essas dores, até o fim da temporada. O ano de 2024 já começou mais difícil para o Cano, que sentia dores no joelho e um desconforto no pé. A principal peça da máquina de gols ainda precisava de ajuste, mas o Fluminense precisava dele. E o argentino, convencido a superar psicologicamente a dor, como se a dor fosse psicológica, né? Quis entrar em campo pela Recopa Libertadores, Clássicos e pelo Brasileirão. Ele só parou na estreia de Mano Menezes, quando um chute despretensioso aumentou as dores em seu pé. Na verdade, era uma lesão. O atacante, então, descansou 14 dias, mas voltou a jogar com dores. O time precisava dele. Até que Cauã Elias passou a decidir jogos pelo Fluminense e, enfim, Cano conseguiu se tratar. As orações e o cuidado de Felipe Melo. Olha a importância do Felipe Melo. A Trivela apurou que o abraço emocionado com Felipe Melo dizia muito mais do que as aspas tímidas de Germancano após a vitória do Fluminense sobre o Atlético. Nos bastidores, o veterano teve papel fundamental na recuperação do argentino. Palavras do Cano na saída de campo, tá? Tenho que agradecer especialmente um cara que gosto muito, Felipe Melo, que no momento mais difícil me deu muitos conselhos, disse o Cano na saída do campo. Amigos desde chegar ao clube em 2022,
Cano e Felipe Melo são pessoas muito diferentes. Mas isso pouco importa. A relação dos dois vai além dos campos. Aqui é importante contextualizar que, internamente, Felipe Melo é adorado por grande parte dos jogadores. Mais da metade do elenco, nas palavras de fontes ouvidas pelo Trivela, recebem cuidados especiais do jogador, seja com conversas ou até orações. Além de ser apontado como principal responsável pela mudança de mentalidade do vestiário desde a sua chegada, Felipe Melo exerceu funções de psicólogo, amigo e pai, até pai de seus companheiros. Olha isso, hein? O filho mais famoso é o John Kennedy. Aqui agora tá falando sobre o Felipe Melo, tá? O filho mais famoso é John Kennedy, herói da conquista da Libertadores. Foi o capitão quem auxiliou o jovem em seus momentos mais difíceis. Por isso também, um dos mais decepcionados com as atitudes do atacante em 2024. E o mais novo irmão é Cano. Ou seja, o John Kennedy era o filho adotivo do Felipe Melo, digamos assim. E o irmão mais novo é o Cano. Felipe Melo não sossegou enquanto não conseguiu fazer Germancano se reunir a ele e outros evangélicos do grupo em orações. Levou o atacante a uma célula, orou, pediu, conversou e por isso recebeu um abraço caloroso do amigo na comemoração do gol. O zagueiro não se conteve e foi às lágrimas após o jogo. Por isso que eu falo, tá? Não acho que o Felipe Melo deva renovar o seu contrato como jogador, mas acho o Felipe Melo uma figura de importância fundamental nesse elenco do Fluminense para a temporada 2025, para as próximas temporadas. Eu acho que o Fluminense podia pensar em fazer com o Felipe Melo o que o Flamengo fez com o Felipe Luiz. Tá? Felipe Melo tem a intenção de ser treinador de futebol, já declarou isso. Por que não o Felipe Melo começar na base do Fluminense e quem sabe um dia no futuro vir a ser o nosso treinador? Eu vejo isso com bons olhos, tá? Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar lendo. Os problemas familiares de Germancano. Em entrevista após a partida, Cano citou brevemente que teve problemas familiares, mas não entrou em detalhes. De fato, como disse o atacante, coisas que acontecem em todas as famílias. Isso os problemas de saúde, né? A esposa, Rócio, teve um princípio de pneumonia. Poucos dias depois, Lorenzo, de 6 anos, bateu a cabeça e inspirou cuidados. A menina que transformou a icônica comemoração em duplo L também sofreu com problemas respiratórios. Nada que seja problema atualmente, mas coisas que ocuparam a cabeça do atacante no momento difícil. Um gol com a cara de Germancano no Fluminense. O gol número 90 do Cano foi também o gol de número 300 de sua carreira. Muito aguardado, ele foi de cara e com a cara do atacante. O Cano falou o seguinte na saída do campo: creio que bateu em toda a cara. A bola veio muito rápida. Gol e golaço valem um. Brincou o Cano aí aos risos, né? É verdade. Esse gol dele teve a mesma importância aí do gol do meio de campo contra o Vasco, né? Gol é gol. Não por ter sido meio sem jeito, de forma alguma, mas por ter sido importante. Artilheiro das decisões, Cano nunca faltou ao Flu nos momentos mais difíceis. E foi ele, dessa vez, o responsável por um gol que fez o clube subir 4 posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Quem me conhece aqui sabe, né, pessoal, que eu sempre falei que o gol do Cano sairia num momento muito importante e que seria um gol decisivo. Eu não sabia qual, mas eu sabia que ia ser nesse momento. E esse gol contra o Atlético Paranaense foi um gol muito importante. Para mim, o gol da virada de chave nossa na temporada. A partir de agora, a gente vai começar a olhar para o alto da tabela e não para baixo. Essa é a minha expectativa. Vamos ver as próximas rodadas o que vai entregar pra gente, né? Agora, com o mesmo número de jogos de quase todos os concorrentes, o Fluminense é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 36 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de 4 pontos, restando mais 24 em disputa. O tricolor ainda não está livre, mas deu passos importantes para o alívio. Decisivo, eficiente e importante, Cano deixou o jejum para trás e é uma arma importante para o restante da temporada. Mano Menezes adiantou que o argentino está na briga para ser titular. E aí na coletiva ali o
o Mano falou que o Fluminense tá muito próximo de poder jogar com os 2 atacantes, né? Cauã Elias e o Cano. Acho que dá. Principalmente porque o Cauã tem características também, ele pode jogar pelos lados, segundo atacante e tudo mais, tá? O carinho da torcida foi fundamental para Cano no Fluminense. Quantos atacantes são celebrados mesmo sem fazer gol por quase 6 meses? E com o time na zona de rebaixamento? Diz a matéria aqui que é impensável. Eu diria que é impossível. Não para ele, não para o Germancano. Sua relação com a torcida do Fluminense também foi fundamental para que o momento ruim ficasse para trás. O Cano falou o seguinte: a torcida é muito especial. No momento mais difícil, sempre apoio. O carinho que recebo nas redes sociais, no Maracanã e nas ruas é incrível. Não sei como agradecer o carinho e a paciência que tiveram comigo para poder voltar a fazer gols. Galera, digo o seguinte para vocês. Muita gente coloca o Germancano como principal jogador da história do Fluminense. Eu ainda coloco o Fred à frente dele. Porém, os dois na mesma prateleira. Como dá pra ver aqui atrás de mim, ó. Germancano e o Fred aqui. Os dois na mesma prateleira. Independente se na tua lista de maiores ídolos da história o Cano é o primeiro, o segundo, o terceiro, não importa. É um jogador, pra mim, o principal jogador da conquista da Libertadores. Rei da América, artilheiro da competição, fazendo gol na final, inclusive. Não só isso, foram 90 gols com a nossa camisa, como eu falei, em praticamente 2 temporadas. Porque essa temporada você joga no lixo, praticamente. Ele fez 5 gols, se eu não me engano, né? Então, assim, é um jogador muito importante. É muito bom ter o Germancano de volta, sem dores, sem lesão. E com uma expectativa muito grande que ele vai poder nos ajudar daqui pra frente, tá? Eu tenho muita esperança disso. Então eu quis trazer esses bastidores aqui pra você, torcedor do Fluminense, poder entender um pouquinho melhor por que de um ano tão difícil pro Germancano, né? Vamos torcer para que ele possa fazer pelo menos um golzinho por jogo. Seria fantástico até o final da temporada e que ano que vem ele volte zerado para nos ajudar, que seja mais um ano de conquistas como foi 2023. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o teu likezão aí, dá essa moral, deixa o like e se inscreva no canal. Beleza, galera? Fiquem com Deus, um beijo grande no coração, um forte abraço e saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre. Tamo junto.